todos. É com muito prazer que eu inicio essa reunião da urologia funcional. Hoje o tema é mielomeningocele, os desafios da cirurgia intraútero. Para iniciar essa reunião, nós temos um convidado especial, o professor Dr. Enrico Ghisoni, que é chefe do departamento da disciplina de neurocirurgia da Unicamp e que tem experiência nesse assunto. E vai iniciar a nossa reunião com uma aula cujo título é esse mesmo que eu falei, mielomeningocele, os desafios da cirurgia intraútero. Boa noite, Henrico, muito obrigado por ter aceitado o convite e pode começar a sua apresentação. Boa noite, Juliano, muito obrigado aí pelo convite, obrigado a todos aí por poder participar, é uma honra aí representar a disciplina de neurocirurgia. Deixa eu colocar aqui a inteira. Ver se eu... Calma aí, só um pouquinho. Eu coloco para apresentar a tela inteira, né? Isso aqui, né? Isso, tela inteira. Uhum. Estou mais acostumado com o Zoom, né? Com o Zoom. Vocês veem a minha apresentação? Opa, perfeito. Então tá joia. Muito obrigado. Bem, então, a minha aula eu dividi aqui para ser bem pragmático e bem objetivo. Eu acho que não tem como a gente falar sobre mielomeningocele sem voltar um pouquinho na embriologia. Aí depois eu vou falar sobre mielomeningocele em específico, e aí o objetivo da aula, né, a gente comentar sobre a cirurgia fetal, e algumas consequências, né, onde a gente consegue trabalhar junto, a neurologia, a urologia, a ortopedia, a questão da síndrome da medula presa e os distúrbios do cone medular. E o ambulatório de espinha bífida, que o Juliano tem me ajudado bastante, e eu tenho aprendido muito, mesmo que seja muito pouco que eu saiba, mas tenho aprendido muito sobre urologia, urodinâmica, essa parte funcional aí tem sido muito interessante. Bem, rapidamente na embriologia, só lembrar, né, que começa com a gastrulação, né, então quando a gente tem qualquer distúrbio na gastrulação, aí que já no comecinho na gastrulação, então esses distúrbios vão, né, pegar as 3 camadas de células germinativas, então a gente vai ter defeitos extensos, como defeitos de notocorda, como daí são as que chama split cord malformations, então você vai ter divisão das 2 medulas, alterações na coluna mesmo, ou cistos neuroentéricos, entre outras coisas. Depois começa, né, por volta do 18º ao 27º dia, entre a 3ª e a 4ª semana, ou seja, quando a mulher ainda nem sabe que está grávida, ocorre a neurulação primária, e em geral você pode tentar prevenir qualquer defeito aí com o ácido fólico. E na neurulação primária é que a gente vai ter a formação do tubo neural. E em seguida vem a neurulação secundária, que é quando vai se formar o cone medular e as conexões do cone medular com o aparelho geniturinário baixo. Aqui só uma lembrança de como é feito, né, como ocorre a neurulação primária. Então, a gente tem a placa neural e ela vai se dobrar sobre si mesmo, formando um tubo neural, e aí a gente vai ter a ectoderme, né, tudo isso vem das células germinativas ectodérmicas. Então, a ectoderme ela vai dar origem à pele, né, e vai dar origem ao tubo neural. Então, a gente vai ter a neurulação primária, a formação do tubo neural, e depois vai ter a disjunção, né, do tecido ectodérmico que vai gerar o tubo neural, da porção que vai gerar a pele. Então, aí a gente já pode ver que se essa disjunção não funcionar corretamente, também alguns problemas vão aparecer. Depois de ocorrida a neurulação primária, vem a neurulação secundária, que é uma regressão de uma célula de massa, né, uma massa de células caudais, e aí sim a gente vai ter a formação do cone medular, vai se formar o cone medular e vai se formar um tecido que chama filum terminal. Esse filum terminal, ele funciona quase como se fosse um elástico mesmo, ele prende o cone medular ao fim lá embaixo no cóccix, e ele ajuda a estabilizar o cone medular, porque o cone medular, ele, diferente do restante da medula, ele não tem os ligamentos denteados que estabilizam essa medula dentro do canal raquídeo, para que ela não tenha choque
contra o estojo ósseo. Então, só aguardar aí que o fílum terminal, ele ocorre, né, ele se forma na neurulação secundária e ele é quase como se fosse um elástico. E aqui, nessa imagem que vocês veem, esse cone medular, inicialmente, ele está lá embaixo, na região coxígea. Então, num feto de 24 semanas, ou seja, depois que já teve a neurulação primária e secundária, esse cone está na altura de S1, no recém-nascido, na altura de L3, e no adulto, na altura de L1, entre L1 e L2. Então, quem que permite que isso cresça dessa maneira? É o fílum terminal, que ele vai esticando e vai deixando esse cone subir. Henrico, acho que parou. Urologia, tá? Mostrando como é que são os vários disrafismos, né, que acontecem. Então, gastrulação, foi o que eu falei, né, que são as diastematomelias, né, que a gente tem alterações da coluna vertebral, realmente, com espículas ósseas para dentro da medula, cistos neuroentéricos. Na neurulação primária, eu vou ter os distúrbios de fechamento do tubo neural, que é a mielomeningocele, é o mais clássico, e distúrbios de disjunção, quando eu vou separar a ectoderme, que vai formar o tubo neural da ectoderme, que vai formar a pele, aí sim eu vou ter distúrbio de disjunção prematura, que eu vou ter o lipoma dorsal, e incompleta, eu vou ter uma mieloesquise limitada dorsal ou um seio dermal. A gente não vai abordar eles nessa aula hoje, mas só importante saber que são disrafismos que podem ser vistos, né, nos pacientes e muitas vezes ligados a distúrbios geniturinários. E na neurulação secundária, eu posso ter um fílum terminal, como a gente viu, espessado, duro, que não permite esse cone subir, né? Mas como eu posso ter alguns outros tipos de lipoma e mielocistocele terminal. Mas a gente vai falar sobre mielomeningocele, então, que eu acho que é o grande objetivo. Antes de falar de mielomeningocele da cirurgia fetal, eu acho que é importante entender, né, exatamente o que é a mielomeningocele. Então, ocorre na neurulação primária, então, na hora que vai fechar o tubo neural, não ocorre esse fechamento. Como não ocorre o fechamento do tubo neural, a placa, né, não existe a neurulação, não fecha esse tubo, quando a gente não tem a porção dorsal da medula, ela fica aberta, exposta ao ambiente, e todas as outras camadas não se fecham. Então, não fecha a dura mater, não fecha a camada óssea, né, não se fecha o estojo ósseo, não fecha a gordura, não fecha a musculatura e não fecha a pele. Então, fica inteiro exposto. Então, é um disrafismo aberto em que o tecido neural fica exposto ao líquido amniótico, tá certo? Então, eu tenho herniação da medula e das meninges. 90% são lombares ou lombosacrais, a incidência não é pequena, é 1 para cada 1000 nascidos vivos. E as outras malformações que se associam à mielomeningocele são Chiari 2, que é depois eu vou mostrar aqui a descida das tonsilas cerebelares para dentro do canal raquídeo cervical e hidrocefalia. Então, uma incidência de 90% para cada um deles. Então, esse tecido neural exposto, ele pode ser potencialmente funcional, a gente vai ver mais para frente isso. 1/3 das crianças, né, depois que elas são operadas e fechado esse tecido, elas recobram algum movimento que não tinha sido detectado antes. E o grande objetivo, na verdade, é fechar esse defeito aberto para que essa paciente não morra de meningite ou de infecção. Então, em geral, a gente vê isso aqui. Uma pele boa, saudável, seguida de uma pele displásica, depois a gente tem esse tecido aqui transicional e chega na placa neural. Então, a cirurgia nada mais é do que separar a placa neural de todo e qualquer tecido epitelial para evitar um tumor dermoide ou epidermoide no futuro. Se você isso daí ficar incluído no teu fechamento, vai fazer um cisto de inclusão. Então, a gente separa isso daqui, neurula, né, tenta fazer a neurulação, a gente fecha esse tubo neural de volta. Vocês estão vendo a minha seta aqui, a hora que eu mostro? Sim, sim. Tá bom. Então, aqui eu fiz a neurulação, eu fechei o tubo neural, e aqui são todas as raízes saindo dele. Então, é uma malformação, mas você tem que tentar descobrir alguma
certo, né, uma maneira de ordem aí dentro, né? Então, a hora que a gente fecha, a gente consegue ver as raízes dorsais e as raízes ventrais. E isso aqui, teoricamente, era para ser o cone medular do paciente. Então, com todos os controles aí esfincterianos, deveriam estar aí nessa malformação. Depois que a gente fecha o tubo neural, a gente fecha o tecido que deveria ser a dura mater e depois fecha a pele. Tá? Existem algumas lesões complexas, como isso daqui, que é a mielocele ou mieloesquise, que a gente não tem pele, tá? E algumas vezes a gente vê defeitos grandes, como esses daqui, ou cifose com o osso para fora, e aí você precisa muitas vezes do cirurgião plástico. Esse foi um artigo que a gente publicou, baseado nas perfurantes da pele, né? A gente desenvolveu esse flap que chama Keystone, né, baseado nas perfurantes para fechar esses defeitos extensos. Aqui é o Chiari, que eu falei para vocês, que é essa herniação das tonsilas. Acho que isso a gente pode ir um pouquinho mais rápido, mas ele é a principal causa de morte na mielomeningocele, principalmente porque a hidrocefalia vai piorar isso daqui. E o que a gente tem de estatística, né, sobre mielomeningocele? Então, se a gente não fechar o tubo neural, sobrevida de 20% a 30% somente, a mais grande maioria vai morrer de infecção. Com o tratamento, 85%, tá? Hidrocefalia deles, olha só, 40% a 50% vão ter que reoperar a válvula no primeiro ano de vida, e 10% a cada ano. Praticamente todos eles que colocaram a válvula vão ter que ser reoperados em algum momento. Então, a válvula é um grande martírio para esses pacientes. Os pacientes sem hidrocefalia têm um QI de 102, e se eles colocaram válvula e tiverem infecção, o QI vai para 73. Então, a válvula é um problema para eles. Só 21% deles são deambuladores independentes e 90% têm distúrbios urinários. Então, esses pacientes, eles têm uma vida muito ruim. Tanto é que, né, países europeus e muitos países, né, praticam aborto nesses pacientes. Então, o resultado, né, a qualidade de vida deles é muito ruim. Foi isso que levou, né, a procura, né, de alguma coisa melhor, que foi o desenvolvimento da cirurgia fetal. E a cirurgia fetal ela é baseada nessa teoria, né, do dano secundário, né, do segundo dano. Então, o primeiro dano é no momento embriológico, no momento do fechamento do tubo neural. Esse a gente não consegue agir. Mas eles fizeram estudos com carneiros e outros estudos em que eles viram que aquele tecido neural exposto ao líquido amniótico vai piorando, né, vai prejudicando o tecido nervoso. Então, baseado nisso, né, em 2003, alguns grupos já estavam fazendo cirurgias para fechamento intraútero, mas com resultados que não estavam sendo só comparados com coortes históricas. Então, em 2003, eles pararam todos os centros de fazer cirurgia fetal, e, se não me engano, foram 2 ou 3 centros que foram todos os casos mandados para lá, e eles fizeram um estudo duplo cego randomizado, e ele foi interrompido precocemente em 2010 por causa dos resultados da cirurgia intraútero muito superiores à cirurgia pós-natal. O período da cirurgia de 19 a 26 semanas, né, seria o quanto mais precoce possível, e esses resultados, né, preliminares do MOMS foram bem surpreendentes. Então, assim, 40% dos pacientes que fizeram cirurgia fetal precisaram de válvula, contra 82% dos que não fizeram cirurgia fetal. O Chiari 2, né, que é a principal causa de morte, 64%, né, tinham Chiari 2 na cirurgia fetal, contra 96%. Deambulação independente, 42% na cirurgia fetal, contra 21% na pós-natal. Urológico, inicialmente, foi uma decepção para eles, né? Com 30 meses, não tinha diferenças entre os dois grupos. Mas, agora, avaliando esses, né, o estudo acabou em 2010, então as avaliações tardias desse estudo, então crianças com 7 anos, mais ou menos, o controle, né, eles colocam, daí eu não sei se eu traduzi correto, mas eles colocaram voided volitionally, né, ou seja, eu entendi que é uma urina por vontade própria, né, não sei se é isso, mas depois vocês me corrijam. 24% para os pacientes que fizeram cirurgia
fetal contra 4% para aqueles que fizeram cirurgia pós-natal. Então, os resultados realmente falam a favor da cirurgia fetal. Eu acho que isso está bem estabelecido e não tem muita controvérsia nesse assunto. E o que ainda tem controvérsia são quando você já tem uma hidrocefalia, ou seja, ventrículos grandes, então aparentemente não tem benefício você fazer uma cirurgia fetal pensando na hidrocefalia para esses pacientes. Você vai trazer só riscos para ele, porque a hidrocefalia vai se estabelecer. E ausência de movimentos no ultrassom. Então, você fez ultrassom obstétrico, essa criança não mexe nada, está com o pé torto, ela já está paraplégica ou tem uma lesão acima de L2, a chance deles deambularem é pequena. Então, também é discutível se vale a pena essa cirurgia fetal ou não. Então, esses são nuances que ainda estão sendo muito discutidas. Como tudo, né, na nossa área cirúrgica, nada é de graça, né? Então, quais são os riscos da cirurgia fetal? Parto prematuro, 79%, então a grande maioria deles nasceram por volta de 34 semanas, mas teve 30% antes de 30 semanas, o que é um grande problema para o sistema nervoso central, com riscos de hemorragia periventricular, e aí sim você vai ter um dano cerebral que é muito pior do que o dano motor. Ruptura prematura de membranas, óligo-âmnio, uma incidência alta de deiscência uterina e o maior risco de deiscência em nova gravidez. Mas até hoje, nenhuma morte materna documentada, aí, pelo menos nos grandes estudos. E nós começamos aqui na Unicamp a fazer a cirurgia fetal. Então, na verdade, a história aqui começa muito tempo atrás, antes do estudo MOMS, que foi com o Lourenço, né, da cirurgia pediátrica, com o Dr. Barini, que está aqui, e com o Helder Zambelli. Eles fizeram, se não me engano, eles operaram 2 casos, e aí depois veio o estudo MOMS, eles pararam, e agora a gente retomou o estudo aí, liderado pelo João Benini, né, então está o João, a Isabela, né, o Cleiton, que é colega neurocirurgião, a Rafaela, que é cirurgiã pediátrica, e o pessoal da neonatologia. Esse aqui é a imagem, né? Então, só para exemplificar, o útero é colocado para fora, eles fazem umas suturas em bolsa, onde eles vão fazer a incisão no útero para que isso fique bem hemostático. Aqui o finoqueto, aqui é o defeito com a herniação, né, das meninges. Aqui pós o fechamento da pele, e aqui é o nosso bebezinho, né, o primeiro que nasceu aí de um grupo de 5 que a gente fez até agora. Então, a cirurgia fetal, ela não muda muita coisa em termos, assim, de técnica, né, a cirurgia a céu aberto, que é essa, é a mesma técnica que eu mostrei para vocês. A gente acha o tecido neural, tenta neurular, tenta fechar essa plaquinha que está exposta, fecha a dura mater. Hoje em dia a gente está fechando com uma membrana sintética, né, que é um substituto de dura mater, e em seguida fecha a pele, tá? Basicamente é isso. E tem vindo a fetoscopia, que teoricamente é uma técnica mais segura para a mãe, né? Por exemplo, não vai fazer uma incisão no útero, menos deiscências. Então ela promete muito, mas por enquanto os resultados são um pouco desanimadores. Então um risco aumentado de ruptura de membranas e mais parto prematuro do que na cirurgia a céu aberto. E deiscência de pele, mais deiscência de pele e fístula de líquor também, tá? Então, por enquanto, a fetoscopia não permite um fechamento tão adequado quanto ao que a gente faz a céu aberto, tá? O que tem, né, qual que é o grande desafio hoje na cirurgia fetal? Lógico, é impedir o parto prematuro, mas isso tem se mostrado bastante controlável, né, bem melhor do que era antes, mas é a cirurgia cada vez mais precoce. Então, esse artigo aqui, ele é muito interessante, é um trabalho feito na França, em que eles pegaram frutos. Na França você pode abortar em qualquer época da gestação, inclusive 30 e poucas semanas, tudo. Então eles pegaram
né, eles chamam de resultados de abortos ou frutos de abortos. Eles pegaram vários bebês abortados e, né, com mielomeningocele e por outras causas que não eram defeitos do tubo neural. E compararam esses bebês com as idades e contaram a quantidade de neurônios na medula, inclusive acima do local onde teve o dano. E o que eles viram é que até 16 semanas é onde tem a maior perda de neurônios. Mas mesmo assim, vão perdendo 16% de neurônios por semana no nível acima da onde foi o defeito, por causa da exposição ao líquido amniótico, muito provavelmente. Então, o grande desafio é arrumar uma maneira de fazer uma cirurgia cada vez mais precoce, né, para conseguir fechar esse tecido neural. Só que a contrapartida, o que é? O tecido fetal ele é muito hidratado, quase gelatinoso, então vai ter uma idade que provavelmente vai ser muito difícil da gente fechar. Mas, né, muito provavelmente o que vai ser? Talvez tentar desenvolver algum tipo de gel com célula-tronco ou alguma cola, alguma coisa que consiga isolar esse defeito, pelo menos até esse bebê nascer e poder operar ou algo do tipo. Então, tem trabalhos com células-tronco transamnióticas e eu tenho falado muito isso com o Juliano, que vocês são os pioneiros nisso, né, até onde eu entendo, a urologia. Se um dia a gente vai conseguir ter a cirurgia robótica para poder fazer esse fechamento, porque o que limita a fetoscopia são exatamente os movimentos, né, para poder dar ponto nesses tecidos delicados e tudo mais. Então, por isso que eles têm muita deiscência de sutura, eles têm fístula de líquor. Talvez com a cirurgia robótica a gente consiga fazer movimentos mais finos. Então, a cirurgia fetal, com certeza, ela é superior à cirurgia pós-natal, né, se puder ser feita dentro do período determinado, existem critérios, né, não podem ser gêmeos, tem índice de obesidade, tem uma série de critérios para poder colocar esses pacientes na mesa. Mas, independente da cirurgia pós-natal ou da cirurgia fetal, é importante que esses pacientes sejam acompanhados muito de perto, porque muitas vezes a gente pode ter um paciente deambulador, um paciente até com controle urinário, mas esses pacientes podem desenvolver medula presas, ou né, síndrome da medula presa. Só medula presa é um termo inapropriado, que a gente imagina sempre que a medula está presa lá embaixo, mas a gente pode ter um cisto de inclusão, pode ter outras causas fazendo essa síndrome. Mas essa síndrome, ela é uma síndrome neurológica, urológica e ortopédica, ela é de muito difícil diagnóstico, é um diagnóstico clínico, não é feito o diagnóstico nem por urodinâmica, nem por ressonância, principalmente não é feito por ressonância, porque nos pacientes com mielomeningocele, todos eles vão ter a medula baixa, lá embaixo na altura da cicatriz. A teoria é de que existe uma compressão ou um estiramento do tecido neural. Então, só para mostrar para vocês. Esse é o ligamento denteado, que é quem segura a medula. Então, como a gente viu anteriormente, a medulinha ela vem subindo, né? Como ela é puxada pelos ligamentos denteados, à medida que o estojo, né, raquídeo vai crescendo e vai crescendo, ele vai puxando a medula para cima. Se ela está presa lá embaixo, o cone medular, que não tem nenhum ligamento denteado, é estirado. E se ele é estirado, daí sim vai começar a ter uma tração e hipóxia tecidual, tá? Isquemia tecidual. Então, é uma disfunção de neurônios motores e sensitivos por tração da medula aqui. O fílum terminal, ele funciona como aquele elástico, aquele buffer que eu falei para vocês. Tá? E, olha só, os pacientes que fizeram cirurgia, né, para fechar a mielomeningocele, 20% deles vão ter medula presa, tá? Então, esse é um diagnóstico, como eu falei, difícil, tem que ser acompanhado, né, junto com esse time multidisciplinar, e que, em geral, a gente faz, né, uma ressonância com 1 ano de vida, para a gente já olhar como é que está o cone, ver se tem siringomielia ou não. Nós estamos fazendo, né, Juliano, uma urodinâmica anual para eles, para a gente ter um padrão da bexiga. A bexiga já não é normal, mas ver se tem alguma mudança no padrão.
tá? E a gente tem que conseguir descartar algumas coisas. Por exemplo, essa menina está no nosso ambulatório, ela chegou para mim, ela era, antes dela chegar, ela era deambuladora e controlava a urina. E ela perdeu movimentação em membros inferiores, ela vinha acompanhando em outros ambulatórios, então ela perdeu força em membros inferiores, fez uma deformidade nos pés, foi operada por ortopedista, e ninguém tinha pensado em medula presa, e ela tinha um tumor dermoide aqui, muitas vezes tem até cabelo aqui dentro, daqui a gente consegue ver bem, e ela perdeu toda a função urológica que ela tinha previamente, por uma besteira, né, por falta de acompanhamento. A outra coisa é a medula ficar presa na cicatriz onde foi fechado, né? Então esse aqui é o pré-operatório, você vê a medula bem fininha, esticada, e aqui o pós-operatório que foi soltado. Então, uma das coisas que se acreditava, ainda me parece que realmente é verdade, é que na cirurgia fetal, por você ter um tecido muito menor, mais delicado, tem maior risco da gente deixar cistos de inclusão ou até de ter medula presa. Isso ainda não é uma coisa que está estabelecida, mas é fundamental que esses pacientes sejam acompanhados de perto, para a gente não perder os benefícios que eles tiveram no futuro. Aqui eu vou passar rapidinho, só para vocês verem um vídeo de uma cirurgia de medula presa. Então esse é um garoto que fechou mielomeningocele, né, ao nascimento. Então foi pós-natal, preso aqui, né, a gente vê que o tecido neural vem até aqui embaixo, todo preso na cicatriz. Deixa eu só passar aqui mais para frente. Tecido preso ali na cicatriz. Então aqui a parte superior, aqui o vídeo estava saltando, então me desculpem, mas aqui a coluna vertebral dele, aqui é um tecido onde foi fechado, então que não tinha mais, né, não tem mais osso. Aqui o saco dural, né, a gente vê bem o saco dural e vai soltando o saco dural de toda a gordura. Tá? Então aqui saco dural, aqui eu estou fazendo uma laminectomia só lateral, eu e o Andrei que é o cirurgião de coluna, então ele sempre me ajuda nesses casos, a gente vira o ossinho para trás só, sem tirar o osso do lugar, e aí a gente tem que expor tecido saudável, então achando a dura mater, né, olha, toda a dura mater saudável, e aqui é onde é o saco dural, onde tinha sido fechado, e aqui o tecido cicatricial, então a gente abre a dura mater aonde está saudável, e vem progressivamente expondo a medulinha. E aqui a gente vê que ela já está presa aqui, ó, nesse tecido cicatricial. Então, nós vamos progressivamente abrindo e tentando localizar onde ela está presa, onde está o tecido. Isso junto com neuromonitorização, em que fica o neurologista nos dizendo se tem alguma raiz disparando ou não. Aqui a gente consegue ver algumas raízes neurais indo para o forame, e aqui, ó, tecido todo preso, inclusive com cisto de inclusão aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui ia virar um tumor dermoide com certeza no futuro. E a medula bem presa aqui. Aqui ela quase toda já solta. Aqui ela tá solta do tecido. E aqui, ó, deu para ver, né? Um cisto dermoide aqui. Aqui a gente testa as raízes. Para saber em que nível a gente está realmente. E aqui a gente tirou esse tumor dermoide dela, tá vendo? Então isso é um cisto de inclusão, isso é uma falha técnica de fechamento, né? Na hora de fechar. Porque isso aqui forma um tumor. Tumor, na verdade é um cisto de inclusão. E aqui tirando ele no final. Então, ó, ficamos com a medula bem soltinha, bem livre. A gente vai fechar de novo esse tecido aqui para que ele tente não aderir, né, de novo no tecido, e a gente põe uma membrana de dura mater para não grudar no tecido, na cicatriz, né, no fechamento da dura mater. E aqui o fechamento da dura mater
mais hermético possível, com valsalva no final para ver se não vaza nada de líquor, uma cola biológica, e a gente termina. E para a gente fazer diagnóstico de medula presa e cuidar desses pacientes, é fundamental que a gente tenha um ambulatório de espinha bífida, que é multidisciplinar, então todo mundo trabalhando junto, neurocirurgião, neurologista, fisioterapeuta, urologista, ortopedista. O Juliano tem me ajudado nisso daí, tem sido fantástico o aprendizado, né? E o objetivo não é que cada um fazer toda a sua função ali no momento, né? A gente discute o caso e aí depois cada profissional faz a parte específica no seu próprio ambulatório, mas ele reduz o tempo de diagnóstico de medula presa, né, consideravelmente, e a gente tem visto um bom benefício para os nossos pacientes. Então, bem rápido aí para uma ideia de mielomeningocele para vocês. Esse é um rapazinho para mostrar que nem tudo é cirurgia fetal, né? Então ele tinha um déficit, uma lesão bem baixa, eu operei ele lá no CAISM, então ele tinha uma mielomeningo, se não me engano, em S2, bem baixa, ele é deambulador, controla a urina, tá perfeito, e foi pós-natal. Então, acho que o grande desafio para a cirurgia fetal é a gente escolher os pacientes corretos, que vale a pena, tá bom? Muito obrigado, acho que era isso aí, fico aberto aí para a gente conversar. Muito obrigado, Henrique. Eu aprendi muito com sua apresentação, fiquei hipnotizado aqui no vídeo da cirurgia, muito delicada. Dr. Carlos, o senhor quer fazer alguma pergunta? Dr. Henrico? Henrico, parabéns, muito boa a tua exposição, mas o que chama a atenção parece que acima da medula presa a gente chega um pouco atrasado. No momento que o paciente tem já sintomas ou alterações, já tem lesão medular e talvez mesmo que você fizer uma liberação, você não vai voltar 100% o que você perdeu. Qual seria a recomendação para você agir mais rapidamente? Então, Dr. Carlos, a pergunta é excelente. Assim, o que eu vejo, assim, que talvez a urodinâmica seja a parte mais sensível aí. Alterações na urodinâmica, antes da gente ter, aparentemente, as alterações vêm antes da gente ter alterações neurológicas, como déficit de força ou deformidades ortopédicas, tá? Então, aparentemente, vem a urodinâmica. Eu dou bastante valor para mudanças na urodinâmica desses pacientes. A outra coisa depende muito de como foi instalado o déficit, viu, Dr. Carlos? Eu tenho visto, assim, pacientes mais velhos que, se eles instalam de maneira aguda, ou seja, após um tombo ou coisa desse tipo, a gente faz a cirurgia e muitas vezes consegue reverter. Agora, quando veio ao longo dos anos piorando sem ninguém perceber, que é o que acontece na maioria das vezes, então, ou seja, vai aparecendo uma deformidade ortopédica, aí foi operado pelo ortopedista, o ortopedista arrumou o tornozelo aqui, arrumou ali. Então você vê que o tempo para diagnóstico, às vezes leva 10 anos para você pensar e fazer um diagnóstico, né? Então, na verdade, assim, qualquer alteração, né, principalmente num paciente muito bom de deambulador, qualquer alteração, assim, piora no ângulozinho do pé, ou alteração na urodinâmica, e junto com alguma mudança na ressonância é onde eu tenho que intervir. Mas muitas vezes o paciente já perdeu alguma coisa, realmente. Dr. Cássio, o senhor quer fazer uma pergunta? Sim. Henrico, muito obrigado aí, a presença, a aula magnífica. O que eu queria saber é o seguinte, você valorizou a urodinâmica, né, no segmento e essas alterações na ressonância. Mas nós fazemos urodinâmica e a gente tem dificuldade, às vezes, em urodinâmica em crianças muito pequenas. Então, para o nosso lado, parece que a urodinâmica ela também é sujeita ali a artefatos e tudo. E você não comentou nada a respeito de eletroneuromiografia. E aí eu falo como semileigo aqui. Eletroneuromiografia não identificaria nada mais precoce do que a gente ter uma alteração já no órgão terminal ou no mesmo exame de imagem? Eu não entendo disso. É mais um aprendizado mesmo. Não, obrigado, Dr. Cássio. Então, medula presa é um desafio lascado, viu? Porque, no fundo,
você vai examinar o paciente, não tem um padrão neurológico clássico, ou seja, você não vai encontrar um padrão de radiculopatia, você não vai encontrar um padrão medular nesse paciente, no exame físico. E nem a dor é uma dor radicular ou é uma dor geral, uma dor mais lombar, eles são muito desafiadores. A eletroneuromiografia, ela é muito bom para doenças periféricas, sistema nervoso periférico. E aí a gente está lidando com neurônios do sistema nervoso periférico e central, que é um estudo do cone medular, realmente. Então a eletroneuromiografia, ela tem um papel muito limitado aí na medula presa. Pensando no que o Dr. Carlos me falou ali, no fundo, e que você me falou que realmente a urodinâmica, eu não acho que ela vai definir tudo, mas eu acho que está todo mundo junto, né, vendo o paciente junto. Então, que é o que a gente tem vivenciado lá, né, o urologista, o neurocirurgião, o ortopedista, porque assim, se o ortopedista fala, porra, essa deformidade não está aparecendo só por sobrecarga, eu acho que tem alguma coisa neurológica. O urologista também falou, olha, mudou um pouquinho essa urodinâmica, eu não sei se é só porque ela engordou, parece, né, tem alguma coisa aí junto. A gente olha a ressonância, talvez tenha aumentado a seringomelia, só juntando essas coisas, e aí conversando com o paciente, e você vai levando, porque o diagnóstico é clínico, né? Então você vai fazer uma hipótese diagnóstica, vai conversar com a família e vai propor a cirurgia. A cirurgia em si, ela é eu diria assim, de bem baixo risco, assim, porque tecnicamente não tem grandes coisas, é soltar aquele tecido que estava preso ali, fechar a dura mater hermético, e se possível, né, então assim, acho que o grande problema aí seria fístula de líquor, né, que seria o maior problema para esses pacientes, mas eu acho que em geral a gente acha que vale a pena, assim, quando... Deixa eu só complementar a resposta do Henrico, Dr. Cássio. Analisando os pacientes do ambulatório, que eu estou fazendo as urodinâmicas periodicamente, e tem um paciente que a gente tem urodinâmica pré e pós-cirurgia, os dados estão mais ou menos condizentes com o que tem na literatura. Apesar do exame de criança ser um exame difícil, no fundo, o padrão que mostra mais correspondência com a medula presa é a piora da complacência. A hiperatividade é um fenômeno de pouca importância, ele é muito frequente, mas tanto na literatura quanto nos nossos casos, não tem mostrado correlação com a síndrome. E a presença de dissinergia litrusora esfincteriana é um parâmetro que praticamente 1/3 dos pacientes já tem. E a gente está tendo dificuldade na avaliação esfincteriana dos pacientes. O Manuel melhorou o aparelho agora esse ano, então acho que a gente vai avançar nisso. Mas, assim, a rigor, a alteração esfincteriana ela tem valor quando o doente tem função esfincteriana normal, que não é a maior parte, né? Então, isso é um problema. Mas, vamos dizer assim, para você fazer uma urodinâmica e verificar a complacência, não é difícil, não é difícil. Mesmo que você tenha um traçado ruim, com muita interferência, é um padrão fácil de identificar. Então, eu devo juntar os dados e acho que a gente vai conseguir produzir alguma coisa muito interessante nesse sentido. Ótimo. Dr. Carlos. Eu queria aproveitar a oportunidade do Henrico. Vamos supor, uma vez que você falou que a cirurgia é bastante, vamos supor, entre aspas, benigna, que tem poucas lesões, por que esperar ter a confirmação do diagnóstico, ser vamos supor, propor essa cirurgia mais, assim, não tanto adiantar a cirurgia? Aumentar a sensibilidade. O Dr. Carlos quer aumentar a sensibilidade e operar mais pacientes. O que você acha? Então, Dr. Carlos, eu concordo. O Juliano, inclusive, ele viu um caso, né, meu lá. Eu concordo, assim, nesses termos de que ela é uma cirurgia benigna, que a gente pode fazer isso realmente, mas também pode ser muito frustrante a família e tudo mais, né? Então, o que eu vejo, assim, que um grande desafio eu acho que nos bebês, nas crianças pequenas, eu concordo com o senhor. Nos mais velhos,
é um pouco difícil, assim, a gente diferenciar, por exemplo, se, por exemplo, a perda de força, o que está acontecendo é, por exemplo, por um momento de peso do paciente, ou se é uma perda de massa muscular, porque os pacientes mais velhos, né, adolescentes e tudo mais, eles ganham peso, mas a musculatura não acompanha, né? Eles, né, a prensa abdominal também não fica, aumenta a pressão intraabdominal. Então, o que eu já vi assim é que pode ser um pouco frustrante para eles. Eles esperam muito daquilo e pode ser frustrante. Eu acho que eu teria só esse cuidado, mas a minha tendência tem sido ser mais, indicar mais, realmente. Qualquer suspeita eu tenho indicado. Agora, fazer uma cirurgia profilática, realmente tem bastante discussão sobre isso, mas aí eu acho que você vai fazer muita cirurgia, daí vão começar a aparecer as complicações, né? Você fazer cirurgia profilática, né? E até que ano você pensa em medula presa? Assim, a criança vai crescendo até que ano? 10 anos é o suficiente? Ou... Até o final do estirão da adolescência. São nos estirões, né? Onde tem maior incidência são os estirões. Uma adolescência hoje vai até 22 anos, 23. Não, mas daí não é adolescência mental, daí é só puberal mesmo. O doutor Lucas quer fazer uma pergunta? Pessoal, acho que vai ser a última, porque senão a gente vai perder tempo, não vai conseguir discutir algum caso. Vamos lá, Lucas. Doutor Henrique, obrigado pela aula, foi muito bacana. A gente vê um pedaço lá de cá e não tem muita noção, às vezes, de como é que é o outro lado, né, a parte de vocês. E é uma coisa um pouco prática mesmo, até por essa questão, assim, nessa questão de aumentar a sensibilidade da cirurgia, mas como que é o dia a dia da cirurgia, como que é o preparo, como que é o pós-operatório, quanto tempo essa criança fica internada, quanto depois ela tem de limitação funcional, como que é? Porque você falou de uma certa forma é simples só fechar, mas essa parte assim do cuidado com a criança depois. A maior preocupação nossa sempre é fístula de líquor, né? Então, dependendo da criança, né, se ela chorar muito ou fizer muito esforço, você aumenta, né? Nada vai ficar extremamente hermético ali. Então, pensando em cirurgia, Lucas, a nossa maior preocupação é fechar muito bem os tecidos, né? Tanto a dura mater quanto conseguir um flap de músculo e fechar bem o subcutâneo e fechar bem a pele e tentar deixar o mínimo possível de espaço morto ali. Em termos de dor, é muito pouco. Não vejo que seja um problema a dor, porque eles quase não têm musculatura ali, né? E já tem um dano neural também, então a dor não é um grande problema. Quando eles têm válvula, uma preocupação é infecção, né? Porque você vai abrir o líquido ao meio externo. Eu nunca tive infecção da válvula nesse aspecto, e a válvula em geral ajuda porque ela diminui a pressão do líquor, então menos risco ali no fechamento. Tá? E assim, em geral, a gente deixa essa criança, se conseguir deixar assim com um pouco de Precedex, né, se for uma boa UTI pediátrica, deixar ela ali com Precedex umas 24, 48 horas para ela ficar mais quietinha, seria o ideal, né, para o tecido começar a fechar, para evitar aí um choro mais forte ou algo do tipo. Se é uma criança mais velha, a gente pede para ficar sempre deitadinha de lado ou de barriga para baixo nos primeiros dias. Os adolescentes, eu faço eles ficarem deitados a primeira semana em casa, de lado, para depois botar em pé e tudo, para ter menos risco de vazar líquor, né? Porque o espaço raquídeo lá embaixo, né, funciona quase como se fosse um reservatório, um buffer de líquor, né? Então, quando você tosse e espirra, o teu líquido desce todo para a região lombar, porque é onde tem mais espaço e a gordura epidural é semilíquida, né? Então, na hora que você tosse, a região lombar, ela estufa mesmo. Então, se conseguir deixá-lo sem fazer valsalva, é o melhor. Bom, acho que eu vou finalizar, pessoal, a participação do Dr. Henrico. Muito obrigado, viu, Henrico, pela participação. Realmente, acho que o Lucas comentou um ponto que é muito bom ver o lado de lá, né? A gente, às vezes, tem uma impressão superficial, e você mostrou aqui com detalhes como é que é. Acho que foi muito bom para a gente, para todos os residentes. Agradecer mais uma vez a sua presença, a sua colaboração, seu empenho aí, que você está fora aí, viajando e participando. Muito obrigado, viu? Foi um prazer, Juliano, muito obrigado, e agradecer
em público você aí por participar do ambulatório espinha bífida, que isso. Né, um embrião ali que a gente está começando, mas tem sido fundamental a presença do Juliano lá, e espero que todos estão convidados, né, espero que a gente possa crescer com isso daí. Sim, sem dúvida. A cirurgia fetal virou uma febre, né, ela está rendendo muito dinheiro para muita gente, mas tem até obstetra operando, cirurgião pediátrico operando, só que daí ninguém vê mais o paciente depois. Alguém precisa cuidar, né? Exatamente, né? O pessoal opera e fica por isso mesmo. Então tá bom, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Tchau. Bruno, você poderia começar a apresentação? Sim, senhor. Deixa eu só ajeitar aqui. Todos conseguem ver? Sim, Bruno, pode começar. Então vamos lá, meu nome é Bruno, eu sou R4 da Urologia. Não diga. Eu vou iniciar a apresentação dos casos clínicos da reunião de hoje. Então, o primeiro caso, RSM, de 4 meses, ele vem encaminhado por uma queixa de uma espinha bífida oculta. De história clínica dele, ele nasceu com abaulamento dorsal na região lombosacra. Durante o parto, não teve maiores intercorrências relatadas no prontuário, parto a termo sem alterações. No exame físico, foi visto esse abaulamento em região lombosacra, veio com uma ressonância do próprio caísme logo após o nascimento, mostrando realmente esse abaulamento na região. Só volta um pouquinho na ressonância, Bruno. Vocês percebem aqui que a ideia é mostrar que tem uma herniação aqui do tecido neural, né, da medula, e que isso aí tecnicamente é uma meningocele, né, e tem um lipoma sacral adjacente, né, então isso seria uma lipomielocele. Pode ir, Bruno. Exato. Então, só mostrando o laudo da ressonância, é uma massa lipomatosa e tecido nervoso herniado para o subcutâneo, medindo cerca de 7 centímetros por 4 por 5. Então, avaliação urológica inicial, como começamos? Bom, vou fazer a minha primeira pergunta para o André. André, quais os exames você pediria para essa paciente? A primeira avaliação aí para um paciente com mielomeningocele, medula presa, ele vai precisar de um ultrassom de rins e vias urinárias, e nesse caso ele já com 4 meses já daria para a gente fazer a urodinâmica, que está indicada a partir dos 3 meses. Você quer fazer um ultrassom urodinâmica? Ok. Vou perguntar para o Jefferson. Ô Jefferson, como se comporta um paciente com espinha bífida oculta em relação ao quadro urológico no que diz respeito à comparação dos pacientes com desrafismo aberto? Você viu o Henrico mostrando bastante coisa de mielomeningocele, que é um desrafismo aberto, e aqui a gente está vendo um desrafismo fechado. Então eu estou perguntando assim, na prática, eles têm menos incidência de problema urológico, eles merecem menos atenção ou é igual? Bom, boa noite, professor. Vão precisar de uma igual atenção, né, esses pacientes. A longo prazo, eles podem evoluir com as mesmas complicações. Você acha que é igual? Ampliação vesical nesses pacientes, você acha que é a mesma taxa? Não, menor. Vai ser menor, mas assim, eles ainda merecem atenção. Ok. Então, acho que o Jefferson está querendo destacar uma coisa que é o seguinte. No fundo, as taxas de incontinência urinária, hiperatividade detrusora e déficit de complacência, pelos estudos, que não são estudos randomizados, muito longe disso, mas a evidência de alteração é igual. Mas a taxa de ampliação, que é o tratamento mais invasivo, é 3 vezes menor. O fato é que quando o distúrbio do trato urinário inferior existe, o impacto na qualidade de vida é o mesmo. Então, acho que a avaliação urológica, nesse caso, pelo tamanho do defeito, tem que ser completa. Aí você me falou ultrassom, urodinâmica, faltou alguma coisa, Fábio? Boa noite, professor. Ultrassom, urodinâmica, acho que é função renal, certo? Creatinina, ureia. Certo. Avaliar aí. Certo. E um exame de urina urocultura, acho que caberia também. Perfeito. Então, essa é a avaliação inicial do paciente com bexiga neurogênica por desrafismo, né? Creatinina, urina, urocultura, um ultrassom e a urodinâmica.
Mostra os exames, Bruno. Espera um pouquinho, Juliano. Alguns centros, eles consideram que faz parte da videoaerodinâmica, que já faz a imagem se tem refluxo ou não nessas crianças. Na verdade... Isso é o que o Children's Hospital de Boston recomenda. Não, perfeito. O senhor tem total razão. A gente diz urodinâmica porque no nosso meio nós temos dificuldade com a videoaerodinâmica, mas todas as recomendações oficiais se referem à videoaerodinâmica. Mostra os exames. Então, os exames iniciais: função renal, creatina normal, urina 1 normal. A urocultura veio um Enterococo faecalis e um Citrobacter multi-S. Do ultrassom de vias urinárias, dá para ver a bexiga normal, sem alterações. Do rim esquerdo, tanto o rim esquerdo quanto o rim direito, sem hidronefrose, também sem alterações. O ultrassom veio como laudo final normal. Da urodinâmica, este padrão tem bastante interferência no exame, por conta do choro da criança, provavelmente. Tem algumas contrações vesicais durante a fase de enchimento. É uma bexiga que teve uma capacidade de um pouco menos de 150 ml, com uma complacência normal. Perfeito. Então, nós temos ultrassom normal, função renal normal, uma urocultura positiva e uma urodinâmica com hiperatividade, sem alteração dos outros parâmetros. Dr. Carlos, essa urocultura positiva, o que o senhor tem a dizer? Como o senhor faz diagnóstico de bacteriúria assintomática em bebês? Não faz, né? Entendeu? A criança tem quadro clínico de uma infecção, febre, alterações, mas só bacteriúria não tem jeito, né? É diferente de uma criança normal. Não tem o que fazer. Aí, nesse ponto, pelo que eu tenho visto, tem alguma controvérsia sobre a instalação de antibiótico profilaxia nessas crianças até definição do quadro, mas nós não fazemos isso, e as evidências apontam que não tem benefício, né? E eu acho que o que tem que valorizar aqui é os sinais sistêmicos, né? Acho que não tem outra saída aqui, os sinais sistêmicos. Bom, agora, alguém aqui faria alguma conduta para essa criança? Lembrando que agora ela está com 5, 6 meses e não tem nenhuma... Está sentando com apoio, está evoluindo bem no seu desenvolvimento neurológico. Dr. Cássio, alguma conduta urológica? Eu só faria segmento, Juliano, por enquanto, nessa criança. Perfeito. Dr. André quer fazer uma pergunta. Fala, André. Eu tenho uma dúvida. Na ausência da videoaerodinâmica, eu já colocaria na avaliação inicial uma uretrocistografia, Perfeito. para eu ver se tem um refluxo e não me levar a algum confundimento na avaliação da complacência da bexiga. Perfeito. Veja bem, essa não é a única preocupação, mas a uretrocistografia, no guideline da ICCS, é recomendado que seja feito na maternidade, antes da alta. Eles enfocam muito essa avaliação de refluxo, mas principalmente o baseline, né? Você ter um estudo basal para poder comparar futuramente. O exame não se presta só a avaliar isso, você vai poder avaliar outros parâmetros, como a morfologia da bexiga, o aspecto, mas ter um baseline é importante e a maioria dos trabalhos recomenda na maternidade. Outra questão é sobre a prova cintilográfica, né, o DMSA. Quando fazer? A maioria dos estudos orienta a fazer ao redor de 6 meses, mesmo que a criança nunca tenha tido infecção, também com esse propósito de ter o baseline. E a outra pergunta que poderia ser feita é, quando repete, né? A urodinâmica tem um padrão de repetição, o ultrassom tem um período de repetição, mas esses 2 exames não. Esses 2 exames só são repetidos quando coisas novas acontecem. Então, o mais importante é ter um exame inicial. Aqui, no caso, a gente já pegou um paciente evoluído, né? Então, nós não tivemos essa preocupação de início. Dr. Cássio. Juliano, tem alguma indicação fazer cistocimografia indireta nesse tipo de paciente? Não. Difícil de passar sonda? Não tem. Não tem nada sobre isso. Então, combinamos aqui que não vai ter nenhuma conduta urológica, nós vamos seguir o doente. Aí, conta o que aconteceu, Bruno. Sim, senhor. Então, questionar a conduta urológica.
Após 7 meses de acompanhamento, foi verificada uma piora da força motora em membros inferiores no exame clínico. A mãe referiu aumento da frequência de quedas do paciente quando ele ficava em pé sem apoio. E também foi verificado um crescimento da massa dorsal. Foi encaminhado para o nosso retorno ao nosso ambulatório, indicado uma nova avaliação urológica. A avaliação urológica posteriormente também veio com função renal normal, uma urina 1 normal, uma urocultura negativa e um ultrassom semelhante ao ultrassom anterior. Esta é a outra urodinâmica feita mais ou menos 3 a 4 meses depois. Não, 7 meses, 7, 8 meses. Isso, desculpa, 7 meses depois. Aí, doutor Cássio, ó, o senhor verifica que há uma perda de complacência nítida que não tinha anteriormente, né? A hiperatividade detrusora muda um pouco no sentido de ser umas contrações um pouco mais longas, né? As outras contrações eram mais curtinhas. Aqui a gente está com um tempo de infusão um pouco maior do que lá. E então, o senhor veja, talvez, não sei se isso é reprodutível, mas a impressão que estou tendo é que a complacência foi perdida. A mãe está contando que a criança está caindo mais, principalmente do lado esquerdo, um déficit mais localizado. E é o que o Henrico falou, né? Você junta essa informação da piora na urodinâmica, mais a informação das quedas, e mais aquele achado da imagem, né? Aquela medula saindo para fora do canal ósseo, e se toma corpo a decisão de operar a criança. Se você usasse cada parâmetro isoladamente, principalmente essa questão das quedas, né? É muito subjetivo esse parâmetro, né? Então seria muito mais difícil tomar essa decisão. E aí que eu enfoco essa questão da urodinâmica. Sim. Avança o caso, Bruno. Então, este é um slide comparando as duas urodinâmicas com diferença de 7 meses. A conduta foi indicada à neurocirurgia devido a esse aumento da frequência de quedas. A cirurgia foi feita provavelmente em agosto do ano passado. Aqui, na primeira imagem, é vista a ressonância pré-correção e a segunda imagem, a ressonância pós-correção. Atualmente, a criança, após 8 meses da realização da cirurgia, atualmente a criança com 2 anos de vida, ela mantém bom desenvolvimento motor, usando fraldas sem infecções e sem antibiótico profilático. Foi indicado uma nova urodinâmica após a cirurgia. Na nova urodinâmica, que essa primeira foi o primeiro enchimento da criança, foi visto bastante interferência no exame, foi repetido um novo enchimento logo após, com a criança mais calma. No segundo enchimento, é visto uma capacidade sistométrica pouco menos, por volta de 150 ml, houve bastante melhoras no padrão das contrações detrusoras durante a fase de enchimento e não houve perda da complacência vesical. Então, esse dado, ele está de encontro com o que fala na literatura, por aproximadamente 60%, 80% de melhora no exame urodinâmico. Aqui nós tivemos melhora nos dois parâmetros, tanto da hiperatividade quanto da complacência. Vocês vejam que a bexiga ficou bem melhor. E agora, doutor Carlos, eu tenho uma dúvida. E essa criança vai urinar ou não vai urinar? Eu acho que não vai urinar. Espontaneamente, acho que não. Esse eu acho que não tem, é um desafio, né? Não tem como a gente avançar nesse estudo. O senhor tem alguma proposta para a gente tentar dar uma informação prognóstica para a mãe? É difícil, né? Porque essa criança agora está incontinente, não é isso, Bruno? Se eu entendi bem. Professor, ela tem perdas urinárias na fralda. Incontinente, né? Se você na fase de enchimento não tem nenhuma contração e ela não executa o ciclo de enchimento e esvaziamento, uma pergunta é: ela tem uma função esfincteriana íntegra? Porque essa mielocele é baixa. Então, nesses casos de baixas, tem geralmente uma lesão esfincteriana. Como é que está a parte intestinal? Professor, ela não tem constipação e não tem incontinência fecal. Na verdade, essa função
fecal, né, da continência fecal, isso não conseguimos avaliar isso ainda. O fato é que ela tem perdas urinárias e fecais na fralda e ainda está longe do iniciar o processo de desfraude. Até porque a cirurgia foi 8 meses atrás e tudo. Está pensando que está em fase de choque medular ainda? Não, bom. absolutamente não, mas eu digo em relação à questão familiar e tudo, a família, né, tá se recuperando da questão agora, então nem tá com pique para começar qualquer treinamento, mas eu realmente fiquei com essa impressão do senhor. A capacidade vesical estimada por uma criança de 2 anos de idade, se explicar qualquer uma das fórmulas, dá em torno, no máximo de 100 ml, né, 3 vezes 2, 60, 90 ml. E aqui a gente consegue tocar um enchimento até 150 ml e não deflagra reflexo miccional. Então, eu fiquei bem desesperançoso com relação à capacidade dela urinar espontaneamente. Mas o fato é que ela está com um bom reservatório. Então, Mas a pergunta é a seguinte: quando ela fica de pé, uma vez que a criança deambula, ela perde urina? professor, a gente não conseguiu fazer essa prova. Não precisa falar prova nenhuma. É A bem gente fez, típico. o senhor... Quando a criança tem insuficiência renal, quando ela fica de pé, pinga. Não, entendi. Em casa, não. Ela não perde. Pode ser no ambulatório. Ali no exame a gente não conseguiu colocá-la de pé, mas esse relato que o senhor está buscando, realmente ela não perde. Aqui a gente tentou fazer uma compressão no abdômen, você percebe aqui, ó, no final do enchimento, não vazou nada, e durante o enchimento aqui com ela bem chorosa, fazendo bastante força, não vazou também nada. Ela, de fato, ela não tem, se ela tiver uma dificuldade esfincteriana, não é grave. E aí? Bom, o caso está nesse ponto. Agora a criança tem 2 anos, nós continuamos o acompanhamento. Eu acho que nós temos que continuar vigilantes. A síndrome da medula presa pode aparecer pós-cirurgia, o assunto não está resolvido. Mas acho que deu para demonstrar a importância do acompanhamento e os benefícios, né, que a cirurgia traz. Vamos para o próximo caso? Sim, senhor. Então, o caso 2. Pode ser. Manda esse aí. Pode ser. Caso 2. NLA de 5 anos é um paciente encaminhado para o consultório devido a uma queixa de incontinência urinária. De histórico da criança, uma meningomielocele lombosacra, operada intraútero em São Paulo, tem DVP implantada com 1 ano e 3 meses, sem revisões. O paciente deambula sem prótese, iniciou cateterismo intermitente limpo há 1 ano e meio e realiza a cada 3 horas. A mãe refere, neste período, durante os cateterismos, uma perda urinária importante. A criança usa oxibutina 5 mg à tarde, 2 mg à noite, associada a imipramina. Não consegue usar doses maiores de oxibutina por hipertermia. A mãe refere que as perdas urinárias pioraram em conjunto com a piora na deformidade de um dos pés. Então, este é o ultrassom da criança, ultrassom externo, sem alterações, não foi visto nenhuma hidronefrose ou alterações da bexiga da criança. Esse aqui também é uma uretrocisto. O uretrocisto com a bexiga sem irregularidade, sem trabeculações. Essa aqui é uma urodinâmica externa. Uma paciente com bastante, na urodinâmica externa, com uma capacidade cistométrica próxima a 100 ml, com contrações, com uma hiperatividade detrusora e com uma complacência normal. Durante a avaliação ortopédica, a ortopedia acredita que essa deformidade no pé seja pela sobrecarga que a criança faz ao deambular e não considera que a deformidade ortopédica seja relacionada à síndrome da medula presa. Conduta. Fábio, o que você faria? Uma paciente de 5 anos com perda nos intervalos do cateterismo. Bom, professor, 5 anos, perdas nos intervalos do cateterismo, tá? Mantém aí as contrações detrusoras na fase de enchimento, né? Já está com a terapia otimizada, medicamentosa. A gente poderia pensar em alguma medicação intravesical para essa doença? Instilação intravesical. Ou sem um botox, nesse caso? Não sei, tô perguntando.
Porque assim, a gente não consegue aumentar as doses da oxibutinina e ela vai manter perda, mesmo se a gente aumentar aí os intervalos do cateterismo intermitente limpo. Jefferson, o que você acha da proposta de injeção de toxina botulínica? Bom, então, nesses pacientes neurogênicos, né, a chance de fazer retenção urinária, aí, né, principalmente nessa idade, muito alta. Acho que a ortopedia descartou aí síndrome da medula presa, mas se houve uma piora recente, considerar aí na história uma piora recente, como a avaliação da urodinâmica pode ser um pouco mais precoce, a gente tem que considerar a possibilidade ainda. Mas, em última análise, a gente pode partir para uma terapia, né, poder uma estimulação do tibial. Não sei se nesses pacientes neurogênicos assim não funcionaria, provavelmente, né? Não, mas você tocou num ponto interessante, a realização da urodinâmica antes do tratamento. O que você acha, Lucas? Acho que é interessante, Juliano. Todas as limitações do exame, acho que vai mostrar um padrão que ela tem agora e vai ajudar no futuro também você, se necessário, ver uma evolução. Dr. Carlos, o senhor quer fazer algum comentário? O senhor iria direto para o tratamento ou urodinâmica? Não, urodinâmica. Você começa a urodinâmica. A aerodinâmica não era tão velha, ela tinha aerodinâmica tinha uns 4, 5 meses, mas realmente mudança, tinha essa questão do pé que me deixou muito cismado. Mostra o exame, Bruno. Então, esta é a urodinâmica da criança. É possível visualizar algumas contrações detrusoras durante a fase de enchimento, com uma capacidade sistométrica em torno de 200 ml, sem perda de complacência. Onde tem contração, Bruno? Me mostra que eu não estou vendo. Eu não consigo o mouse. Não sei se foi contração. Acho que foi uma contração, na verdade, foi um esforço abdominal, né? Tá. Então, olha agora, a gente tem um paciente usando oxibutinina 5 miligramas de dia, 2 miligramas de noite, ou o contrário, não me lembro. Imipramina antes de dormir. E veio com esse exame, ó. Desapareceram as contrações urodinâmicas, as contrações detrusoras. E agora, Natália, o que você faria? Bom, eu gostaria de entender um pouco melhor como está sendo feito esse cateterismo e como são as perdas, né? Eu conversaria com a mãe, perguntaria a respeito da técnica do esvaziamento, de quanto está sendo esvaziado em cada cateterismo, e pediria para fazer um diário mencional, incluindo as ingestas também do paciente. Às vezes, com medidas comportamentais, a gente pode contornar essa situação, já que a gente viu que na urodinâmica não tem aí contrações detrusoras involuntárias que justifiquem essas perdas tão exuberantes. Perfeito, muito bom comentário. A mãe é bem orientada, realiza o cateterismo a cada 3 ou 4 horas, a criança tem um padrão de gesto adequado, as perdas ocorrem principalmente nas atividades de brincadeira, principalmente quando a criança está se movimentando. Ela dorme com uma fralda, tem perdas noturnas, e não vejo possibilidade de otimizar as medidas comportamentais. Não, se já foram exauridas aí as possibilidades menos invasivas, aí eu consideraria até fazer uma ampliação nesse paciente. Tem 5 anos, tem 5 anos. Doutor Cássio, o que o senhor acha? Agora, injeta botox e tira os remédios, e o menino tem muita dificuldade com os remédios, viu? O menino esquenta, fica quente, com baixas doses na situação dessa urodinâmica, eu não vejo muita indicação da gente injetar botox ou fazer outros. Eu estou preocupado com o esfíncter dessa criança aí. Eu acho que o grande problema seria como a gente avaliar o esfíncter dela. Você falou que as perdas pioram quando ela faz atividade física e tudo mais. Ela deve ter um grau de insuficiência esfincteriana. O problema é demonstrar isso objetivamente. Criança de 5 anos é difícil. Ô Jefferson, qual é a pressão de perda detrusora para você considerar uma cirurgia de colo nessas crianças? O Jefferson sumiu. Oi, professor, desculpa, estava sem áudio. Nessas crianças, não sei dizer, professor. Se tem algum valor específico.
é de 20 a 25. Doutor Carlos, e a VLPP, assim, o que o senhor acha nesse caso? Não sabemos quanto ela exerce. Não tem nada de força. definindo sobre VLPP em criança, ainda mais com mielo meningocele. Eu acho que aí é um teste, pede ou não pede. Não tem assim um valor específico, não tem sentido. Eu acho que se a criança tosse, se ela fala mais um falsava e pede, acho que aí é confirmado, como o Cássio falou, tem uma insuficiência esfinteriana de algum grau. E agora fica muito difícil você falar que é 20 e 40, vai fazer sling ou não sling. Eu acho que isso, não sei onde é que você achou esse ponto tão preciso. Não, eu estou dizendo em relação à pressão de perda detrusora, né? Pressão de perda detrusora, aqui ficou fora, porque o segundo exame, as contrações desapareceram, mas se você reparar no exame anterior, o examinador comentava que as perdas aconteciam com 35 centímetros de água, né? Que, teoricamente, essa criança se enquadraria dentro de uma paciente de boa continência. Os estudos de ampliação, eles se estruturam assim, né? Você amplia com ou sem cirurgia de colo baseado nessa pressão. Se a pressão é acima de 20 ou 25, depende do estudo, não se faz cirurgia de colo. Se é abaixo, se faz cirurgia de colo. Estou falando de cirurgia de colo, todas as técnicas. Aqui no caso, pelo exame anterior, não precisaria, mas a gente viu agora um exame sem contrações e uma mãe que não está satisfeita, porque a criança continua perdendo. Veja bem, você tem aquele exame anterior, você fez a medicação. Antes era sem medicação, o primeiro exame? Isso, ou com... sem medicação. E agora com medicação. A mãe... Se ele continua com perda de urina, ele tem algum grau de insuficiência esfinteriana, porque não tem nenhuma contração. Agora, veja que interessante. Os estudos do Botox, eles apontam que as taxas de continência pós-injeção da toxina em mielo displásico pode chegar até 40%. Mas os estudos não têm essa informação que a gente tem aqui agora. Os estudos é overall. Agora, a gente vai usar essa informação para garantir que não é melhor injetar Botox ou vamos desconsiderar essa informação? Acho que esse que é o ponto aqui. O senhor entendeu a minha questão? Não. Uma vez que ele respondeu bem a medicação, ou você tem que afirmar, ele tem efeitos colaterais? Não. Deixa eu contrariar o senhor. O efeito é o endpoint clínico. O senhor está dizendo que existe uma correspondência de 100% entre o endpoint urodinâmico e o endpoint clínico. A gente não sabe isso. Não sabemos isso. Sim, o senhor está dizendo, a contração desapareceu, logo ela não vai responder ao Botox. Não é isso. Eu não tenho essa certeza. Acho que você não entendeu ou não me expliquei adequadamente. Eu estou falando assim, se o paciente tem uma boa resposta ao tratamento farmacológico, não existe uma indicação formal para você fazer Botox. Você vai fazer Botox quando a resposta farmacológica não é adequada ou tem efeitos colaterais ao farmacológico. Mas é isso que eu estou dizendo, professor. O que é ele ter boa resposta ao medicamento nesse caso? Se você fez uma avaliação dinâmica e não tem nenhuma contração... E o senhor acha que isso é suficiente para afirmar que o endpoint clínico não foi alcançado? O senhor está entendendo a minha questão? Não, isso é suficiente você dizer que você teve uma boa resposta ao medicamento. Não, eu acho que é suficiente para dizer que você teve uma resposta urodinâmica ao medicamento, mas você não teve uma resposta clínica. Mas, e a mesma coisa... Não, peraí. Fala, Cássio. Não, eu acho o seguinte, né? Essa urodinâmica tem que trazer essa informação se a paciente chega na capacidade sistométrica máxima, começa a gotejar e a pressão não sobe, é insuficiência esfinteriana, acabou. Ou então... Não, mas ela não gotejou. Esse que é o ponto. Ela não está com sonda. Você quer dizer o seguinte, que essa avaliação aerodinâmica é um dado que não tem nada a ver com a clínica. Não tem nada. Então, por que você faz a avaliação aerodinâmica? Veja bem, nesse caso específico, a gente fez a avaliação aerodinâmica perseguindo o diagnóstico de medula presa. A gente estava apostando numa piora no padrão de enchimento. E nós fomos surpreendidos com essa resposta.
Isso aqui é um dado completamente fora do que estava esperado. Se a avaliação dinâmica não coincide com a clínica, ela não tem valor. Mas ótimo, se ela não perdeu, significa que a insuficiência uteriana dela não é tão intensa, Juliano. Tão intensa, concordo. Ótimo. Mas vocês Agora, só... a questão, acho que você está colocando, é se a injeção de Botox, ao invés do tratamento medicamentoso, poderia otimizar alguma coisa, dar alguma coisa além de continência para essa criança. Eu não tenho essa informação, não sei se existe isso. Acho Não, que essa informação não tem, não existe. não vai melhorar, Não não. existe. O senhor é a favor de não fazer? Se o paciente está, do ponto de vista urodinâmico, eu não faria. Se o paciente está bem do ponto de vista de efeitos adversos, não faria. A questão dos efeitos adversos, a mãe reclama muito. Essa dose que ela está dando de antimuscarínico, ela está descontente, ela diz que tem dias que ela pula porque ela sente média temperatura do menino está acima de 37, e então ela está pressionando, vamos dizer assim, para trocar o método, né? Para fazer a toxina botulínica e não usar mais remédios por via oral. Existe essa pressão por parte da família. Mas não garante que ela vai ficar continente de forma alguma. Porque vai se estrepar. 6 por meia dúzia. Eu não tenho tanta certeza do 6 por meia dúzia, mas realmente esse exame não foi muito animador para a toxina botulínica. Nada. Mas a ideia aqui que eu quis com esse caso foi mostrar exatamente isso. A expectativa aqui era de um exame muito pior e não aconteceu. E realmente o remédio funcionou muito bem para o controle das contrações. São 8h50, acho que já passamos do horário. Alguém queria fazer algum comentário? Eu acho que essa criança não deve ser operada ainda, Juliano. Tem que dar um pouco mais de amadurecimento para ela. Mas operar o quê, Cássio? Pensando numa cirurgia de colo, né? Não. Isso não. Agora, não está muito claro como é que faz o cateterismo cada 3 horas, né? Que é uma coisa muito cansativa para o cuidador. Olha, eu também não consigo garantir, mas é um relato. Ela me trouxe um diáriozinho, a caneta. Não que ela não faça, eu tô falando, né? Nós temos que facilitar a vida do cuidador, da mãe, entendeu? Fazer uma cateterismo cada 3 horas é um trabalho, não pode fazer mais nada do que passar sonda, né? O professor dá 5 cateterizações. Cada 3 horas? 15 horas. E o outro tempo ela dorme. Bom. Tá bom, beleza. Dos residentes, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Fábio? Professor, só para analisar aqui, esses pacientes, então, que a gente acompanha aí de mielomeningocele ou que estamos suspeitando, e nós continuamos acompanhando no ambulatório, nós iremos realizar o que anualmente para ele? Um ultrassom e hemodinâmica, o senhor acha? Ou só um ultrassom? Tem uma recomendação de segmento da ICCS que é o seguinte: todos vão fazer ultrassom, creatinina, urina urocultura na maternidade. E o ultrassom fica assim, olha, de RN até 3 anos, você pode fazer a cada 3 meses ou 6 meses. Cada serviço escolhe o seu protocolo. De 3 anos até a adolescência, é anual ou bianual. E da adolescência até a vida adulta, anual, e após adulto, a cada 36 meses. Isso que está escrito no manual da ICCS. A realização da urodinâmica, ela é anual até por volta de 10 anos, e depois, tem um estudo da National Spina Bifida Registry, que fala que até 10 anos 18%, vai incrementando em 18% as taxas de indicação de cirurgia, e esse número cai para algo como 0,7% após 10 anos. Então, existe essa recomendação da urodinâmica mais intensa nesse período, e depois fica menos intenso.
Mas seria, respondendo a sua pergunta, seria basicamente isso, o fluxograma. Até 3 anos, ultrassom de 6 em 6 meses, por exemplo, de 3 anos até adolescência anual, a cada 2 anos, dependendo do caso. E aí, na época do estirão, né, que é da adolescência à vida adulta, você intensifica um pouco mais, fazendo sempre anual, e depois relaxa quando cresce. Perfeito, obrigado, professor. Bom, muito obrigado a todos pela participação aqui na reunião na véspera do feriado. Tenham todos uma boa noite, um bom feriado. Muito boa a reunião, foi muito esclarecedor o Henrique participar. A gente não vê cirurgia de medula muito frequentemente. Foi muito bom o tema. Olha, eu fiquei Parabéns. impressionado com a cirurgia, achei fantástico. Né? Depois lembre de fazer um certificado para ele, Juliano. A Andrea, ela faz esse certificado, eu pedi que ela fizesse, e você encaminha para ele. Vou deixar. Tá ok? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, bom feriado. Boa Tchau. noite. Tchau. Bom feriado.